Olá, alunos do 7º ano. Nós vamos dar continuidade à nossa semana de 21 a 25 de setembro. Semana passada a gente viu advérbio. Essa semana vocês vão iniciar com interpretação de texto, vão utilizar o livro didático. Então, com o livro na página 172, nós vamos retomar contos maravilhosos. Conto maravilhoso. Ao lado aqui vocês têm imagens de alguns contos maravilhosos, né? Vocês conhecem algum deles ou todos esses? Qual que vocês gostam mais? Vamos pensar aí, vamos retomar a nossa infância. Atividade 1, vocês vão responder os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 172. Esses exercícios são exercícios para ver o que vocês têm de conhecimento prévio, tá? E vocês vão responder para a professora. Cadeira. 1. Quais histórias infantis você conhece? De quais gosta? Vocês conhecem quais histórias? Vocês vão relatar quantas histórias vocês conhecem. E qual você gosta dessas que você escreveu? Em quais delas existe bruxa no enredo? Dessas que vocês relataram, qual existe bruxa? Em sua opinião, por que bruxas são personagens frequentes em histórias infantis? Por quê? Pelo título do conto, qual história será contada? Na página 173 já tem a história, vocês estão com o livro na mão, né? O título é Os Dois Pequenos e a Bruxa. Pelo título do texto, qual história vocês acham que vocês vão ouvir? Sobre o quê? Então, vocês vão escrever aqui antes de ler a história. Atividade 2, vocês vão ler o conto Os Dois Pequenos e a Bruxa, da página 173 e 174. Vocês vão ler e vão mandar o áudio ou o vídeo para a professora como atividade. É um conto um pouco longo, tá? Então, eu quero que vocês coloquem toda a emoção aí na fala, coloquem suspense quando for na hora do conflito da história. Então, façam a leitura, a primeira leitura para vocês e a segunda leitura para mandar para a professora. É a leitura de que vocês já sabem a história. Eu deixei aqui também a história, se vocês precisarem, tá? Dos Dois Pequenos e a Bruxa. Percebam que tem narrador, tem personagens que falam. Então, vocês vão ler a história, depois vocês vão mandar o áudio. Eu não vou ler a história, senão fica muito fácil as atividades. Bom, leram o texto. Atividade 3. Vocês vão responder os exercícios 1, 2, 3 e 4. Lembrando que conto é uma história que existe começo, meio e fim, né? O conto maravilhoso tem um começo, que ele conta a história, um meio, tem um conflito, que é a parte assim de suspense, e o desfecho, que é o final da história, de como acaba. Então, depois de ter lido, vocês vão responder. Que conflito foi gerado por essa recomendação da mãe? Tem uma recomendação e aí aparece a parte que a gente tem suspense. Qual é essa parte? Qual solução as crianças encontram para se abrigar? Elas têm que se abrigar. Onde elas se abrigam? 2. Qual era a intenção da bruxa ao querer que as crianças engordassem? Por que a bruxa queria que eles engordassem? Os dois pequenos. Qual que era essa intenção? Os acontecimentos narrados em Os Dois Pequenos e a Bruxa lembram outro conto conhecido. Tem um conto muito conhecido, né? Que também tem essa fala aí do engordar pela bruxa. Que conto é esse? Vocês sabem o nome? Se sabem, coloquem o nome desse conto. Se não sabem o nome do conto, pesquisem essa informação na internet. E 4, relate um conto maravilhoso que você mais gosta. Vocês citaram o nome de alguns contos na atividade 1. Aqui eu quero que vocês façam o quê? Que vocês escrevam a história para a professora. Um exemplo, a professora gostava dos 3 porquinhos quando era pequena. Meu pai e minha mãe contavam muito essa história para mim. Então, vocês vão relatar a história. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta, tá? Então, vocês vão relatar a história inteira, começo, o meio, o clímax da história, né? Que quando o lobo assopra a casa, né? E o final, o que acontece? Então, vocês vão descrever a história inteirinha aqui para a professora. Vocês vão relatar, vão escrever a história. Se ficar alguma dúvida, gente, a gente tem aula pelo Google Meet, todas as segundas-feiras, aí vocês tiram
as dúvidas. Beijo a todos, até a próxima aula.